Bom dia! Hoje vamos falar um pouco sobre Covid-19 na pediatria. Estamos vivendo um momento desafiador com essa pandemia. E toda a população está com medo, cheia de dúvidas, e principalmente os papais e as mamães. Eles gostariam de saber como a melhor forma de proteger seus filhos, como perceber o perigo, os sintomas que elas estão sentindo. Então vamos conversar um pouco sobre isso? Vem conosco! Seminário Integrador na Saúde da Criança, professora Mariana Bonfim, Unime, Itabuna. Gostaria de iniciar o nosso vídeo com uma mensagem que vi no Instagram e que faz muito sentido. Olha só. Houve um tempo em que a população lutava e desejava um mundo sem vacinas. Hoje, eu lhes apresento um mundo sem uma vacina. A vacina que pode nos prevenir contra o SARS-CoV-2, a Covid-19. Imagina só, o mundo sem uma única vacina, como nós estamos agora. Imagine se não tivesse nenhuma das outras, que o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza e nos garante nos postos de saúde para promover a saúde de nossas crianças. Essa mensagem é importante para nos fazer pensar sobre a importância de acompanhar a caderneta de vacinação em dias, regularmente, para que nossas crianças estejam protegidas. Neste novo momento que nós estamos vivendo, surgem muitas dúvidas. E nós, profissionais, pesquisadores, estudantes da área da saúde, sabemos o quanto os pais estão em dúvidas sobre a saúde das crianças, sobre a melhor forma de prevenir, como identificar se a criança apresenta algum sintoma e principalmente se há necessidade de levá-la ao médico quando ela não está se sentindo bem. Por isso que hoje nós estamos gravando este vídeo e falando com você para lhe ajudar a esclarecer muitas dúvidas, certo? Com essas dúvidas que a população está apresentando sobre a Covid-19, o que também está acontecendo é que vamos buscar nas redes sociais, na internet, informações. E principalmente nas redes sociais, tem uma chuva de postagens e informações sobre a Covid-19, afirmando ser verdadeiras as informações, mas que em sua grande maioria são fake news. E muitas pessoas tanto acreditam como propagam, vão compartilhando, enviando em grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram. Só não percebem uma coisa, que tão terrível e avassaladora como a contaminação causada pelo SARS-CoV-2 é a contaminação que nós estamos vivendo da desinformação. Essas fake news têm um poder avassalador de se propagar, porque as pessoas compartilham, e de serem nocivas à saúde física e emocional da população brasileira e mundial. Por isso nós devemos ter cuidados. Pensando nisso, que o CISC Unime está gravando esse vídeo hoje para lhe ajudar a esclarecer algumas dúvidas, lhe explicar sobre sintomas, a melhor forma de prevenção. Muitas pessoas têm dúvidas se as crianças correm um risco grande de se contaminar. E segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria,
as crianças são tão propensas à contaminação quanto os adultos. A diferença é que a maioria delas são assintomáticas e quando desenvolvem sintomas, são sintomas leves. Isso não quer dizer que não existam casos graves, como nós já temos mortalidade na infância, mortalidade infantil e na infância aqui no Brasil, causada pela Covid-19. Mas não é uma taxa tão alta quanto nos adultos. Só que nós também estamos passando por um problema pela falta de testes, de que as crianças, como elas são assintomáticas, na maioria dos casos não são realizados testes para diagnóstico da Covid. O que faz com que as pessoas, a sociedade, subestime a quantidade de crianças contaminadas pela Covid-19. Se você buscar em redes sociais ou em sites científicos, terá muita dificuldade de encontrar essas informações. Até mesmo em sites da saúde. Diferente dos adultos, a principal forma como uma criança pode ser contaminada pela Covid-19 é familiar, já que elas estão afastadas das atividades escolares presenciais, elas estão dentro de casa, trancadinhas com a família. Se precisa sair, com certeza as crianças não saem, elas ficam dentro de casa. Elas são, principalmente, que mais seguem o distanciamento social. O que nos leva a entender que as crianças contaminadas foram contaminadas pela família, dentro da própria casa. Uma dúvida muito importante também que os pais sentem é entender quais são os sintomas que seu filho, que a sua criança pode sentir caso ela esteja contaminada. O que torna um pouco confuso e até mais difícil é que os sintomas são comuns de uma síndrome gripal, como tosse, febre, congestão nasal, dor de garganta, aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, aumento da frequência respiratória, chiados, pneumonia. Algumas crianças também apresentam sintomas gastrointestinais, diarreia, vômito, dores abdominais. Nós devemos ter também bastante atenção, pois recentemente foi descoberto que algumas crianças que foram contaminadas pela Covid, posteriormente apresentaram uma síndrome misteriosa, a síndrome respiratória multissistêmica pediátrica. Essa síndrome se trata, principalmente os detalhes sobre ela, informações muito importantes é que essa síndrome se desenvolve na criança depois dela ter sido contaminada pelo Covid-19. Não é logo em seguida, semanas depois. O que tem chamado a atenção da comunidade científica e de muitos médicos nos Estados Unidos, na Itália, sobre a importância e o risco que as crianças podem estar correndo posterior à contaminação. Mesmo que a maioria das crianças contaminadas, quando elas apresentaram a Covid-19, elas foram assintomáticas, sem nenhum sinal de gravidade. Essa síndrome, ela tem sintomas parecidos com a doença de Kawasaki. O que acontece no organismo dessas crianças que estão com a síndrome é que quando o nosso organismo ele é infectado, tem a entrada de um agente estranho, intruso, um inimigo no nosso corpo, alguém desconhecido, para ajudar vocês a entenderem um pouco.
O nosso sistema imune, ele percebe a presença desse corpo estranho e já começa uma batalha para proteger o nosso organismo. Só que nesse momento está sendo uma batalha tão forte, tão exagerada, que a inflamação causada atinge os nossos vasos sanguíneos, coração, pulmão, de todo o nosso corpo. O que está causando essa inflamação no sistema circulatório, nas veias dessas crianças. E nessa síndrome, como eu já falei, os sintomas fazem lembrar a doença de Kawasaki, que são febre alta persistente, erupções cutâneas, dor abdominal, vômito, conjuntivite, os linfonodos, essa região aqui, os lábios, a língua ficam inchados e descamação na pele. A diferença é que nessa síndrome, algumas crianças também apresentaram parada cardiorrespiratória e choque tóxico. Nos Estados Unidos, mais de 150 crianças apresentaram a síndrome respiratória. Agora, deixa eu falar um pouco com vocês sobre 3 pontos muito importantes. Vamos falar sobre os cuidados com a prevenção. Todos já sabemos pelas mídias que estão a todo momento nos lembrando de que nós precisamos manter o distanciamento social, lavar as mãos com frequência e devemos ensinar isso a nossas crianças. Não só lavar as mãozinhas quando sair do banheiro ou antes das refeições, mas pôr o hábito de lavar as mãos de 1 em 1 hora. Lavar as mãos direitinho, passar álcool em gel, limpar o ambiente, a casa com mais frequência, o piso, principalmente as crianças que engatiam. Se você ou alguém da família precisa ir à rua, você tem uma criança que ainda está engateando, o que acontece? Quando chegar em casa, não entre calçado. Você tira os sapatos, sua sandália fora de casa, para evitar de contaminar o seu piso, onde a criancinha vai pôr a mão e, por ser pequenininha, ela vai levar a mão na boca. A máscara. Tem pessoas que querem colocar as máscaras até em bebês. Não tem necessidade. Se você coloca uma máscara em uma criança de 0 a 2 anos, o que ela vai fazer? Ela vai se sentir agoniada porque a máscara incomoda, vai tocar na máscara, vai passar a mãozinha no olho. Então, o uso de máscara da criança de 0 a 2 anos não é indicado. De 2 a 4 anos, nós já podemos começar a trabalhar, aí ensinando aos poucos, para ela ir se acostumando. Porque se para nós, adultos, quando usamos uma máscara e vamos correr, andar rápido, já incomoda, o abafamento, a dificuldade para respirar, imagine uma criança. E nós sabemos que tocar na máscara é muito perigoso. Quando retirar a máscara, nós devemos retirar pelo elástico, por trás da orelha. Nunca tocar na frente da máscara. E se nós deixarmos a criança à vontade, ela irá tocar. Devemos manter uma alimentação equilibrada, saudável, com a ingestão de frutas, verduras, leguminosas, para que nosso organismo esteja cheio de vitaminas. Devemos nos hidratar bastante e ajudar a criança a manter um sono adequado. Nós sabemos que não está sendo fácil conseguir dormir, principalmente para os adultos, mas temos que estimular as crianças a dormirem direito para estarem seguras. Outro cuidado que nós devemos prestar atenção e pensar são para as famílias que têm algum familiar que resida no mesmo ambiente, contaminados. Esse familiar, ele deve estar restrito ao quarto. Se a casa tiver 2 banheiros, um fica exclusivo para o uso
dessa pessoa que está contaminada e os demais utilizam o outro. Separar copos, pratos, colheres. Evitar que as crianças fiquem perto. Não pode dar beijinho, ensinar elas que nesse momento nós não podemos dar beijinho, não podemos abraçar, não podemos ficar muito perto das pessoas, mesmo e principalmente aqueles que estão contaminados dentro de nossa casa. Evitar que essa pessoa fique nos ambientes com os outros, sala, cozinha, compartilhando, para diminuir o risco de nossas crianças se contaminarem. E no início do vídeo foi sobre o medo dos pais de estarem levando seus filhos ao médico, levá-los no posto de saúde, levá-los ao pediatra. Nós devemos pensar um pouco que realmente foi indicado no início que não fôssemos em posto de saúde, que sem uma grande necessidade, não fôssemos ao médico para evitar a contaminação. Mas olha quantos meses nós já temos. Desde o primeiro caso, no dia 26 de fevereiro, já estamos em maio. Desde então, muitas crianças não estão tomando vacina. Os pais têm medo de levá-las ao posto de saúde, à unidade básica, ou de levá-las ao pediatra, na clínica, e a criança acabar se contaminando. Nós devemos ter cuidado com nossa criança, o uso do álcool em gel, da máscara, mas se a sua criança ela está apresentando algum sintoma propenso de Covid ou de qualquer outra síndrome respiratória, ou de outras doenças, se seu filho não está se sentindo bem, você deve se precaver, tomando todos os cuidados, mas indo procurar ajuda médica. Não deixe para depois, porque se for algo grave, pode piorar a situação. E também devemos tomar as vacinas. Leve-os nos postos de saúde. Lá as equipes estão preparadas a ter todos os cuidados. Você também deve ter os cuidados, como nós já falamos, utilizar álcool em gel, a máscara, não deixar que outras pessoas toquem no seu filho, entendeu? Mas nós precisamos acompanhar o cartão de vacina da criança para que ela esteja protegida das outras doenças que continuam existindo, mesmo com a Covid-19, que hoje se fala muito na Covid e as pessoas acabam esquecendo que existem mais doenças, e que principalmente, no caso das mães e dos papais, que nós temos vacinas para prevenir nossas crianças de ficarem doentes. Certo, pessoal? Tive muito interesse em trazer esse tema para vocês, porque eu sou mãe e no mês passado, esse mês, entre o final do mês passado e esse mês, passei por uma situação muito angustiante, porque meu filho apresentou sintomas, estávamos preocupados, fui até o posto de saúde sozinha, conversei com a enfermeira, com a doutora, ela pediu que eu levasse, e ficamos em isolamento por 16 dias. Meu filho apresentou sintomas por 13 dias, mas como foram sintomas leves, não foi feito o teste. Só que nesse momento eu estava cheia de dúvidas e o histórico do meu computador está cheio de pesquisas que fiz sobre a Covid-19. E conversando com outras pessoas que passaram por situações parecidas com a que eu tinha passado, eu vi o quanto era importante falar um pouco sobre a Covid-19 para vocês. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixa aí no comentário e nós iremos esclarecer. Obrigada e até o próximo vídeo.